Como criar metas para 2026 usando a astrologia? Chega nessa época do ano e o que a gente mais encontra por aí são conteúdos sobre metas. Então, como fazer metas para 2026 ou olha a minha lista de metas para 2026, como fazer um vision board. E tudo isso, eu acho que toda essa empolgação de construir metas, que eu acho que é algo muito importante, pode acabar nos atrapalhando na hora de construir os nossos próprios objetivos para o ano. Será que todos esses objetivos que você está criando aí são do seu interesse? Ou melhor, será que fazem sentido com o seu momento atual? Pegando esses exemplos de metas bem genéricas. 2026, meu plano, meu objetivo é emagrecer. E aí, você acaba consumindo um monte de conteúdo sobre emagrecimento e acaba caindo no algoritmo dos corredores. E aí, de repente, parece uma excelente ideia colocar como objetivo correr uma meia maratona. Mas aí acaba que nesse ano que você colocou como meta correr a meia maratona, você acaba encontrando, sei lá, o amor da sua vida e engravida. E aí o emagrecer e completar a meia maratona não faz mais sentido para você como uma meta do ano. Você acaba tendo outras prioridades. E eu tô dando até esse exemplo que é até de um fator externo, que são coisas que a gente não pode controlar, né? Como encontrar o amor da nossa vida. Mas eu queria dar esse exemplo para você entender que é possível a gente construir metas que estão alinhadas com quem nós somos e também de entender qual é o nosso momento atual para poder construir metas que sejam mais interessantes para esse momento de vida. E nisso a astrologia pode te ajudar muito. Então, nesse vídeo eu quero mostrar por onde você pode começar a construir as suas metas para 2026 usando a astrologia. Então, como eu disse, a astrologia ela te ajuda a entender essas duas coisas: se autoconhecer e entender o seu momento de vida atual. Sobre autoconhecimento, a ferramenta da astrologia que te ajuda a compreender isso é o seu mapa natal, que é a sua promessa de vida. Não é só o seu signo. São todos aqueles planetas que estão posicionados de alguma forma no seu mapa que vão te dizer sobre você. Então, sobre coisas que você tem interesse, suas motivações, o que é importante para você, o que não é tão importante, o que é fácil de lidar, o que é difícil de lidar, qual é a sua vocação. Então, todas essas coisas estão ali no seu mapa natal. E se você já fez alguma leitura de mapa astral com algum astrólogo, principalmente, pessoa de preferência, não robô, você já vai sair na frente na hora de listar esses objetivos para 2026, porque você já consegue se entender melhor. Eu tô falando de mapa astral aqui porque eu sou astróloga, mas é qualquer ferramenta de autoconhecimento. Qualquer ferramenta de autoconhecimento para você se entender, para você entender o que você, né, quem você é muito importante para conseguir listar objetivos. E sobre identificar o momento atual da sua vida, é importante dizer que a astrologia ela tem uma natureza preditiva. E isso é muito maravilhoso, pois você pode construir objetivos e metas que estão alinhadas com o que você vai vivenciar de maior destaque no ano. Então, por exemplo, eu quero comprar um apartamento, vou ali financiar um apartamento. Mas está tendo algum indicador ali do seu ano ligado a finanças que pode ter algum risco financeiro. Não sei, você pode ser demitida. Então, isso também é um ponto onde você pode ter uma atenção maior e se programar para, olha, existe ali alguma tensão ligado a isso. Talvez é melhor eu adiar esse plano, né, de comprar um apartamento. Então, a astrologia, além de te mostrar quem você é, né, de ser essa bússola que te leva para você mesmo, ela também é uma ferramenta que te mostra coisas que podem acontecer, áreas da sua vida que terão maior destaque no ano. E isso é muito bom para alinhar expectativas. Mas se você chegou até aqui e já tem alguma ideia sobre o seu mapa astral, já conhece conceitos como casas astrológicas, já consegue identificar os signos, né, onde estão os signos, onde eles estão posicionados no seu mapa natal, eu quero te trazer aqui como que você pode identificar qual será a tendência para o seu ano ou a área que ficará um pouco mais mexida a partir da técnica de trânsito astrológico. E aí, essa técnica que eu quero utilizar, eu vou focar dos trânsitos desses dois planetas, que é Júpiter e Saturno. Então, por que esses planetas? Eles são planetas que têm um movimento um pouco mais lento. Júpiter ele fica em torno de um ano em um signo, enquanto Saturno fica 2 anos e meio, 3 anos em um signo. E aí, os efeitos desses planetas, eles têm um desenvolvimento mais lento, que demora, e acaba ativando de forma mais forte, né,
essa área da sua vida onde você tem esse signo. Então, vou dar aqui um exemplo mais pessoal só para você entender. Em 2022, quando Júpiter ele estava em Peixes, ele estava passando pela minha casa 4, né? Eu tenho Peixes na casa 4, que é a casa ligada ao lar, à família, à casa, a origem. E quando Júpiter passou por ali, eu estava fazendo todo o meu movimento de mudança, de sair do país onde eu morava. E Júpiter é esse planeta que expande, que faz crescer, que evolui, que traz também oportunidades para isso. É como se ele dissesse: aqui está interessante para se expandir, para trazer um movimento de crescimento em cima desse tópico. E por outro lado, Saturno, ele limita, ele traz uma certa restrição sobre aquele assunto. Ele pede mais comprometimento, pede um olhar mais maduro sobre aquele assunto onde ele está passando pelo seu mapa, para você se comprometer ou até cortar coisas que não fazem mais sentido para você. E aí, dando um exemplo real sobre o trânsito de Saturno, porque quando a gente começa a falar que Saturno é aquele que limita, é aquele que restringe, é o grande maléfico, começamos a pensar que coisas horríveis podem acontecer dentro daquela área em que Saturno está passando. E nem sempre é assim, tá? Coisas muito boas podem acontecer, tá bem? Então precisa toda uma análise de contexto de vida para a gente conseguir identificar quais são as possibilidades. E aí, nesse exemplo que eu quero trazer, né, de um caso real, de uma cliente minha, ela tinha peixes na casa 7 e Saturno estava transitando por lá. E a casa 7 representa casamento, parceria, sociedade, o outro na sua vida. E Saturno, quando estava transitando por lá, pedia por mais amadurecimento, comprometimento e até uma reflexão da forma como você estava encarando suas parcerias. E nesse tempo em que Saturno esteve em Peixes, essa minha cliente casou. E isso foi algo bom. E ela tá realizada, tá feliz. Então, nem sempre um trânsito de Saturno é aquilo que vai só te limitar. Vai trazer, na verdade, uma certa seriedade sobre aquele assunto. Então, só de olhar os trânsitos desses dois planetas, já conseguimos ter uma clareza de quais áreas serão mexidas no seu ano. Começando por Júpiter. Júpiter vai ficar em Câncer até dia 30 de junho de 2026. E aí, depois disso, ele já vai entrar em Leão. Então, metade do ano ele fica em Câncer e a outra metade ele fica em Leão. Então, é muito importante ver aonde você tem Câncer no seu mapa astral, qual é a casa que pega Câncer e também qual é a casa que pega Leão. Ali em que Júpiter vai estar trazendo crescimento, oportunidades, evolução. Já Saturno, ele vai sair de Peixes em fevereiro, no dia 13 de fevereiro ele sai de Peixes e entra para valer em Áries. E aí é muito importante a gente ver onde está Áries no nosso mapa astral, em que casa está Áries, que é ali que terão os efeitos de um trânsito de Saturno, amadurecimento, comprometimento, restrição, limitação. Então precisamos olhar com mais calma. Na hora de construir as suas metas, na hora de fazer seus objetivos, dê uma olhada onde você tem esses signos, né? Que casa astrológica está Câncer, Leão e Áries, pois é ali que terão movimentos significativos. Mas essa técnica de trânsito astrológico é apenas uma de várias que você pode utilizar para entender como vai ser o seu ano, tá? Então, além de trânsito astrológico, nós temos a revolução solar e a profecção. São técnicas que eu uso. A revolução solar, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, então se você quiser entender como ler revolução solar de uma forma bem resumida, tem aqui o vídeo. Mas essas duas técnicas de revolução solar e profecção, elas são baseadas no seu aniversário. Tem nada a ver com o ano novo, né? De 31 de dezembro para 1º de janeiro. Tem nada a ver. Começa a contar a partir do seu aniversário. Que é, na minha opinião, a forma como a gente deveria construir as nossas metas. Mas tá tudo bem construir também as metas para 2026, né? Que é o momento onde a gente tem um tempo ali limitado, né? Certinho, todo mundo ali tá no mesmo fluxo. Também dá. Mas eu acho mais interessante construir metas com base no seu aniversário. Se você faz aniversário ali em janeiro, já é um grande adião. Mas enfim, só uma ideia. Então eu desejo de verdade que 2026 seja um ano muito bom para você, seja um ano incrível, onde você consiga estar alinhado, né, com as suas metas, com quem você é, ter muito autoconhecimento para poder trazer decisões que são boas para você, que consegue trabalhar todas as suas potencialidades. Em vez de querer fazer o melhor ano da nossa vida, onde a gente coloca a expectativa lá no alto,
Vamos apenas fazer a melhor meta para o nosso ano, construir as melhores metas para o nosso ano, com base na astrologia, com base no autoconhecimento, aquelas que estão alinhadas com quem nós somos e também com o nosso momento atual. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, por favor, curte aqui, né, comente, se inscreva no canal e até a próxima.